Olá pessoal, professor Eduardo na área novamente. Hoje nós vamos realizar um mega curso que vai transformar a vida de todos vocês, professores e alunos. Tá, Eduardo, o que você vai explicar pra gente hoje? Hoje é o primeiro curso que vocês vão ter na área do autoconhecimento. Tá, Eduardo, qual que é a importância de eu ter esse entendimento do autoconhecimento? É de suma importância o ser humano se autoconhecer. Se você não se conhece, como é que você vai levar uma vida plena? Não tem jeito, pessoal. E aqui hoje vocês vão aprender. E eu vou mostrar nesse curso de hoje qual é a raiz do problema da humanidade. Tá, Eduardo? Qual que é a raiz do problema da humanidade? A raiz do problema da humanidade são os seus pensamentos. O que você está colocando aqui na sua mente. Eu vou provar para vocês. Tá, Eduardo? Mas eu não acredito. Tudo bem. Por você não acreditar, não significa que não é verdade o que eu estou trazendo para vocês. Entenderam ou não? A falta de conhecimento nossa não invalida um conhecimento. Vocês estão me entendendo? Você pode não acreditar, mas eu vou ensinar para vocês hoje 4 técnicas de coach que eu desenvolvi que vai mudar a vida de vocês. Tá, Eduardo, eu não acredito, faz parte, mas teste todas as técnicas que eu vou ensinar vocês hoje. Se não funcionar, pode vir no meu privado e me cobrar. Beleza? O que eu vou trazer para vocês hoje é do mais alto nível do conhecimento científico e que eu coloquei tudo em prova real na minha vida. E tudo funcionou de acordo com a ciência. Então, não estou trazendo nenhuma besteira para vocês. O que eu estou trazendo é o mais alto nível do conhecimento científico. Tá certo? Tá, Eduardo, mas por que você está trazendo esse conhecimento? Nós trabalhamos com futebol. Não adianta você entender só sobre a bola, sobre os fenômenos táticos do jogo e não entender nada de neurociência. Porque o ser humano que joga, ele tem uma mente que pensa. Ah, Eduardo, eu não quero saber. Faz parte. Mas é de suma importância eu aprender como que funciona a minha mente. Para mim entender o funcionamento da mente do meu atleta, do meu aluno, eu preciso de entender a minha mente primeiro. E como que a minha mente processa as ideias, como que a minha mente processa as emoções, como a minha mente processa os sentimentos, como a minha mente processa as minhas decisões e como a minha mente processa as minhas ações. Tudo isso vocês vão aprender aqui hoje. Então, assista esse vídeo hoje, amanhã, a cada dia assiste 20 minutos, vai lá, volta, assiste de novo. Por quê, Eduardo? Vou explicar por quê. A ciência provou, o nosso cérebro é o órgão. Esse cérebro, ele tem o que? A atividade neural. A atividade neural, ela é dividida em 2 mentes. Eu tenho a mente consciente, que é a nossa mente cognitiva, e tem a mente subconsciente, que é a nossa mente que grava tudo, que 98% das nossas ações estão gravadas na mente subconsciente. Por isso que a gente fala, a maioria das pessoas estão vivendo no modo o quê? Automático, não pensa para tomar decisão. Sim, ela pensa para tomar decisão, só que ela pensa com a mente subconsciente. Tá certo? Então vamos aprender isso hoje. Então, hoje nós vamos sair desse curso com a mente transformada. Com a mente transformada. Nós vamos entender hoje como que funciona o processo de tomada de decisão da sua mente
da minha mente. O processo é o mesmo. A mesma maneira que você toma uma decisão é a minha. A nossa mente, ela é um programa de computador. Ela é um computador do mais moderno do mundo. A nossa mente tem uma capacidade de memória de 1000 terabytes. Olha a capacidade de memória que tem a nossa mente. Agora, eu preciso entender esse processamento que eu vou apresentar para vocês hoje, beleza? Então muita atenção, pega um papel e a caneta, vai anotando os pontos principais, as palavras-chave que eu vou deixando para vocês aqui hoje, e essas palavras-chave, ela vai dando nova ideia para vocês, porque o nosso cérebro, ele é programado para quê? Para expandir. A cada momento que eu estou aprendendo coisas novas, eu estou estimulando o meu cérebro, a minha atividade neural. A ciência provou, ele vai criando novas sinapses, novas conexões. Isso é chamado de neuroplasticidade cerebral. Olha que coisa fantástica! Tanto que Deus é maravilhoso, colocou a máquina mais perfeita do mundo em cada ser humano. Só que quantos de nós fizemos algum curso para entender sobre a neurociência, que é essa máquina mais perfeita? O cérebro parou, todo o restante do corpo para. Por quê? É ele que controla os batimentos cardíacos, ele que controla toda a fisiologia do teu corpo. Para um pouquinho e vamos analisar tudo que eu estou ensinando para vocês hoje. Para. Por isso que é de suma importância eu fazer uma higiene mental todos os dias. Por isso que eu tenho que me alimentar bem, tomar muita água, porque o cérebro precisa de muita água. Eu tenho que me alimentar bem, que ele precisa dos nutrientes. Eu tenho que dormir bem, porque se eu não dormir bem, eu não consigo. O que acontece no sono? No sono, a sua mente consciente, ela perde a capacidade. Com isso, a mente subconsciente, ela vai purificar o cérebro, ela vai tirar substâncias químicas que prejudicam o funcionamento do teu cérebro. Por isso que tem que dormir, galera. Por isso que tem que dormir. Se eu durmo pouco, o que vai acontecer? A ciência já provou isso. A capacidade do subconsciente de limpar as substâncias químicas diminui. Por isso você vai ficando cada dia mais cansado, mais esgotado mentalmente. O sono é de suma importância para o desenvolvimento do nosso cérebro. Tá certo, pessoal? Então vamos ter muita atenção nisso. Temos que levar esse conhecimento para os nossos alunos. Ficar sem dormir, isso é prejudicial para a nossa saúde mental. Com você fazendo isso, você vai perdendo a capacidade de tomar decisões. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Estou entendendo, Eduardo. Estou gostando. Eduardo, o problema da humanidade é que ele não entende a sua capacidade mental. O seu sucesso não está no dinheiro. O seu sucesso está aqui, ó, na sua capacidade mental, de lidar com as suas emoções, de lidar com os seus sentimentos, para lidar com as emoções e os sentimentos dos outros. Vou explicar para vocês hoje. Então vamos lá. O maior problema da humanidade está em não conhecer os seus pensamentos. A raiz do problema é os pensamentos. Tá, Eduardo, me explica melhor. Como eu fiz a pergunta para vocês, o que acontece? A maioria de nós não sabemos definir o que é um pensamento. Pensa um pouquinho aí, me define, me dá o conceito de pensamento. Ele é muito abstrato, ele é muito subjetivo. A maioria de nós não sabemos definir claramente o que é um pensamento, que é a raiz de todos os problemas da humanidade. Vou provar para vocês. Então vamos lá, Eduardo.
Não, a gente não soube definir o que é um pensamento. Eu vou definir para vocês agora o que é um pensamento. Aonde as redes sociais controlam a mente de vocês. Se a rede social controla as nossas mentes, ela praticamente domina a nossa vida. Tá certo? Beleza, pessoal? Isso é ciência, não tem como escapar disso, tá certo? Então vamos lá, Eduardo, me explica. Pessoal, existem 4 maneiras, 4, de se criar um pensamento. Tá, Eduardo, me explica o que é criar. Vou explicar para vocês. A criação, pessoal, é a capacidade de imaginar. Todos os maiores cientistas do mundo, todas as criações que vocês estão vendo hoje na vida real, foram criados pelos gênios que souberam usar o poder da capacidade de criar os pensamentos. Einstein teve essa capacidade, todos. Nikola Tesla, que ajudou a criar a energia que vocês usam hoje, tudo isso foram criados por pessoas normais que souberam e aprenderam a usar a capacidade mental. O avião foi criado pelo brasileiro e pelo americano em 1904. O que acontece? Tiveram essa capacidade de imaginação. O celular, a mesma coisa. Todos os eventos foram criados. Só que a maioria do brasileiro, ele não quer criar, ele não quer imaginar, ele quer ficar dentro de uma zona de conforto. E na zona de conforto, pessoal, nesse mundinho que está a maioria dos brasileiros, não tem crescimento nessa zona de conforto. Essa zona de conforto, você vive num ciclo vicioso de derrotas, de tristeza. E eu estou convidando todos os meus treinadores a viver fora da zona de conforto, aonde 1% da população mundial vive, que é onde está o sucesso, aonde você tem o desconforto da capacidade de imaginar, de criar novas ideias, de criar novos pensamentos. Agora eu vou dar a definição para vocês de pensamento. Tá, Eduardo, tem 4 maneiras que eu crio os pensamentos. Vamos criar junto comigo aí, galera. Eu tenho 3 maneiras de forma consciente. Eu quero criar. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu quero criar o pensamento. E tem uma maneira que não é conscientemente. Uma maneira que é de forma inconsciente. É uma forma que pode ser até um dom divino, aonde é um conhecimento inato que você pode receber de Deus, e por você não ter o conhecimento, você deixa passar as oportunidades da tua vida. Presta atenção no que você vai aprender hoje. Então tá, Eduardo, estou gostando, me explica. A primeira maneira de se criar um pensamento. Eu vou criar um pensamento, pessoal, através de uma imagem. Uma imagem. Vou dar um exemplo. Pensa num elefante branco. Você está criando agora uma imagem mental. Uma imagem mental de um elefante branco. Isso é pensamento. Tá certo, pessoal? Então presta muita atenção. Pô, Eduardo, entendi. Então, você está me dizendo que eu tenho essa capacidade de criar? Tem. Só que não sabe usar e vai aprender hoje. Pô, legal. Então eu vou criar através de uma foto. Uma foto parada. Eu falei do elefante branco, mas pode ser qualquer coisa. Você pode criar uma foto da tua casa. O sonho da tua vida é ter aquela casa própria. Você pode criar, visualizar. O poder da visualização, da imaginação. Então a primeira maneira de criar um pensamento é através de uma foto. Peraí, Eduardo, o Instagram é o quê? Compartilhamento de quê? Foto e vídeos. Olha que loucura, galera. Estou mostrando para vocês como é que funciona
e como vocês são dependentes das redes sociais. Vocês são escravos das redes sociais. Então, peraí, Eduardo, você está me dizendo que eles controlam a mente de cada um de vocês. Então é o seguinte, pessoal, eu criei através de uma foto, objeto parado. Essa é a primeira maneira de criar um pensamento, através de uma foto. A segunda maneira de criar um pensamento é através de um filme. O que é um filme? É vários pedacinhos da foto em movimento. Eu estou criando, igual aqui, eu estou gravando um filme para vocês. São várias etapas, uma em sequência da outra. São várias fotos, só que em movimento. Então, a segunda maneira de se criar um pensamento é através de uma imaginação de um filme. Estou imaginando um elefante branco correndo no pasto, ele está correndo, e eu estou correndo atrás dele. Então eu estou imaginando um filme em movimento. É a foto em movimento. A segunda maneira que eu criei. A terceira maneira que eu crio um pensamento, pessoal, todos vocês fazem todos os segundos e acham que estão ficando doidos. Tá, Eduardo, qual que é a terceira maneira de criar um pensamento? É através de um diálogo interno com você mesmo. Quando tem aquela dúvida, ainda mais as meninas, os caras, vou vestir essa roupa preta ou eu vou vestir a branca? Aí você faz uma pergunta para você mesmo. Você tem um diálogo interno. Não, eu vou com a preta porque é mais conveniente. Não, eu acho que eu vou com a branca porque é um evento mais social, eu vou com essa branca. Beleza. Então quer dizer, toda vez eu faço um diálogo interno comigo mesmo, eu estou criando um pensamento. Olha que interessante. A maioria não sabia, a grande maioria não sabe disso. Então essas são as três maneiras que eu crio um pensamento: através de uma foto, através de um vídeo que vocês estão me vendo aqui, o filme. Segunda maneira, então, primeira foto, segunda, um filme em movimento. Terceira maneira de criar um diálogo interno, terceira maneira de criar um pensamento, é um diálogo interno com você mesmo. Terceira maneira. Todas essas três maneiras de criação, ela é de forma consciente. Eu criei um elefante branco porque eu quis. Eu criei o elefante branco correndo no pasto porque eu quis. Eu fiz um diálogo interno, se eu ia usar a roupa preta ou a roupa branca, porque eu quis, de forma consciente. Tá claro? Beleza. Qual que é a quarta maneira de se criar um pensamento? Quarta e última. Pessoal, conscientemente só existe três: foto, imagem e diálogo interno. Quando você está conversando com alguma pessoa, olha que interessante, presta atenção no que eu vou ensinar para vocês. Você está conversando com alguma pessoa, tudo que aquela pessoa está falando, se você está focado na fala dela, tudo que ela fala, vocês concordam que vocês estão criando uma visão na mente de vocês de tudo que aquela pessoa está te falando? Vocês estão visualizando aquela imagem. Então vocês estão criando um pensamento através da fala de outra pessoa. Vocês estão recebendo o chamado de autossugestão. Você está sendo, a autossugestão é quando você faz você mesmo, tá certo? Você está recebendo a sugestão de outra pessoa. A pessoa está te dizendo o que é para você pensar, porque ela está te dizendo, então ela está te manipulando. Aquela história que aquela pessoa está te contando, você instantaneamente, você está reproduzindo ela na tua mente. Como eu falei para vocês do elefante branco,
vocês criaram ele na mente de vocês, o elefante branco, porque eu dei a sugestão. Então a nossa mente, ela é 100% manipulada. Essa é a realidade. Por isso que nós temos que ter a capacidade mental de analisar os pensamentos. Augusto Cury fala isso com muita competência. Eu vou falar algumas coisas sobre Augusto Cury aqui. Vou fazer um outro curso só sobre a teoria da inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury, do meu grande amigo, beleza? Então presta atenção. Então as pessoas conseguem manipular as outras, não é pela fala. A fala é um instrumento que ela entra na tua mente, criando a imagem, criando o vídeo e criando o diálogo interno. Por isso que a pessoa manipula a outra. O poder de persuasão das pessoas está não na fala. A fala é um instrumento. Está no poder de criar na tua mente o que ela quer. Por isso que a gente tem que estudar muito sobre isso, beleza? Pô, Eduardo, estou gostando. E qual que é a quarta maneira de criar um pensamento? A quarta maneira de criar um pensamento, presta atenção, pessoal. As três primeiras maneiras que eu falei, ela é de forma consciente. Eu quero criar. Então, peraí, Eduardo, você está me dizendo que o poder de criação está dentro de cada um de nós? Estou te dizendo, estou provando para vocês. Então peraí, eu tenho o poder de criar uma vida melhor? Tem. Mas como, Eduardo? Simples, pessoal. A sua mente, presta atenção, a sua atividade mental, ela não sabe o que é passado, o que é presente e o que é futuro. A nossa atividade mental, ela é atemporal, ela não vive no tempo. É igual Deus. O que é Deus? Deus é o Espírito. Deus criou tudo. Nós somos fruto de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então peraí, Eduardo, estou começando a entender. Então, pessoal, presta muita atenção nisso. Então peraí, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus deu uma capacidade mental única. Nós temos a capacidade de criar. A nossa mente não vive no tempo.